Fala galera, beleza? Então vamos continuar aqui esse cilindro. Na verdade, a gente já vai encerrar. É tão simplesinho que tem muita coisa não. A gente pode obter o cilindro fazendo um procedimento muito bacana, que a gente chama de sólido de revolução. Como o cilindro é algo cilíndrico, algo na verdade esférico, algo que está ali relacionado com circunferência, eu posso fazer uma rotação nele, uma revolução para descobrir o cilindro. Como? Pega, por exemplo, um pedaço de papel ou então esse retângulo aqui, de dimensões A e B. A gente coloca eixos aqui apenas para dar uma referência. Se eu rotaciono, ou seja, giro em torno de um eixo, giro em torno de algum lugar, giro. Se eu giro esse retângulo aqui em torno do eixo Y, ou seja, nesse sentido assim, ó, para cá, faço um giro assim, ó, de 360 graus. Quando eu faço esse giro, eu obtenho aqui um cilindro. Vê se vocês concordam. Pega aquilo lá, vira até para cá. Ao girar aqui, olha, fazendo 360, um giro completo, uma revolução completa, eu obtenho aqui um cilindro. Com as dimensões seguintes, o seu B sendo a altura e o seu A sendo o raio desse cilindro. Aí você consegue achar área, consegue achar volume numa boa. Só que isso aqui eu rotacionei em torno do eixo Y, né? Posso rotacionar em torno do eixo X também, ou seja, rotacionar para baixo aqui. Se eu rotaciono ele para baixo, fica assim. Que é A, que é B. Joga para cá e faz isso aqui. Então tem uma figura assim, mais ou menos assim. É um cilindro também, porém ele é mais com uma base muito maior. Por quê? Agora o seu B virou o seu raio e o seu A virou a altura. Mas eu posso sempre obter sólidos dessa forma. No uso de revolução é porque tem algo circular lá. Então eu posso obter cilindro e depois a gente vê que a gente também pode obter cones. Então é só brincar aí. É uma outra forma de a gente colocar um exercício para você calcular aí volume, essas coisas todas, colocando antes de você ter aquele sólido. Posso complicar um pouquinho mais. Se eu coloco, por exemplo, esse retângulo um pouco afastado aqui dos eixos, que aqui a gente deixa com a origem ali para ficar mais facinho. Mas se eu deixo afastado aqui, falo, vou girar aqui em torno do eixo Y, eu quero o volume do sólido que eu obtiver. O problema é que aqui, olha, quando você gira aqui, você gira esse aqui também, você gira todos os pontos, fica para lá. Só que você tem um buraco aqui, um espaço, que você não vai ser preenchido, porque o que vai ser preenchido é apenas por fora. Então você vai obter aqui, olha, quando você faz esse giro aqui, você obtém como se fosse aquela rosca de... ou então uma porquinha da ferramenta, que você vai obter um sólido que vai ter um buraco nele. Então é como se fosse assim, é como se fosse um cilindrão grandão. Só que dentro desse cilindrão você tem um buraco nesse cilindrão. Então na verdade você está pegando apenas a borda dele. Então nesse conceito aqui, o que a gente pode pensar? Posso pensar que eu tinha um cilindro grandão, então vamos pensar que eu vou calcular o volume, que normalmente é isso que eu quero. Do cilindro grandão, como se ele fosse todo maciço, como se isso tudo aqui fosse o cilindro, aquele grande pedaço de cilindros. Aí você vai retirar para mim a meiuca aqui, o cilindro do meio. Que seria o buraco aqui. Então, essa é a forma de se obter o volume dessa figura aqui. Você tem algo, seria como se você tivesse um cilindro todo maciço, só que com um buraco no meio. Então você faz o volume desse maciço, retira o buraco, o volume do cilindro do buraco, que nesse caso está ligado com o seu C aqui e com o seu B também. Então é como se você tivesse formado aqui dois cilindros, esse aqui menor, com as dimensões do C e com o B, e o cilindro maior com as dimensões do B e C mais A, tá? Para você pensar que é o raio disso tudo aqui. O raio disso tudo é C mais A, do maior. Então, o raio seria esse aqui, C mais A. O raio do menor seria aqui apenas C. E as alturas ambas B. Pronto, aí você obtém. É tal mais uma formazinha diferente também. Existe um outro casozinho especial que eu quero que a gente veja. Dois casos especiais que eu quero que a gente tenha atenção. Vamos supor que eu quero saber o volume do tanto de queijo que sobrou. Então, aqui eu estou pegando, tirei uma fatia, um pedaço desse queijo, só que eu tenho que pensar como se fosse uma pizza.
Só que é uma pizza que tem uma borda muito larga. Então é algo que está relacionado ali com fatias, tanto que eu retirei aqui. E se você for lembrar da pizza, quando você tem fatias lá de pizza, você tem setores da pizza, isso tudo está relacionado com proporcional ao ângulo de 360 graus. Então, por exemplo, se você tem uma pizza inteira, você tem 360 graus. Se você retirou ali um terço da pizza, a fatia que você retirou ali recebe um terço de 360 graus. Então, é uma angulação aqui, esse triângulo assim dessa fatia, né, dessa fatia, é uma angulação de 120 graus. Então, tudo vai depender do ângulo que está ali e você monta essa proporção. Então, você pensa assim, 360 graus é se eu tivesse, por exemplo, um queijo inteiro. Então, é um queijo inteiro, é o volume total. Normalmente a gente pede volume. O alfa aqui, ele vai me dar a proporção do volume que eu estou te pedindo. Do Vzinho aqui, vou colocar assim, volume total. E o alfa vai te dar o do volume da fatia que você retirou. Ou eu posso pensar no alfa, ou posso pensar na diferença do alfa para saber o quanto que sobrou. E vai chegar nessa proporção. Então é sempre pensar que é proporcional. 360 graus é o queijo inteiro, é o cilindro inteiro. Se eu retirar e falar assim, esse ângulo aqui é de 60 graus. Então 60 graus de 360 é a sexta parte. Então você retirou do volume a sexta parte. Sobrou então 5 partes de 6 para você ter ali sobrado de queijo. Ou então se ele perguntou quanto que retirou apenas a sexta parte, você calcula isso em termos do volume. O outro detalhe aqui é uma situação em que eu tenho, por exemplo, um copo, um cilindro, e ele está inclinado. Ele pode estar assim ou ele pode estar para cima também. O que importa é a figura que você está formando. Aqui eu contextualizei. Quando eu inclino ele, a minha água aqui, olha, o meu líquido, ele fica nivelado e forma essa figura assim. Essa figura aqui que forma, vou colocar de rosa aqui, essa figura toda não é um cilindro normal. É um pedaço das partes do cilindro. Então tem que tomar um cuidado aqui para calcular isso. Vamos supor que ele pede volume, ele te dá dessa situação e ele te pede o volume disso. Então o que você vai pensar? Isso aqui tudo que você formou não é um cilindro inteiro. Porque ele está meio inclinado, ele está na verdade assim, se você redesenhar, ele está desse jeito assim. Que normalmente pode vir exercício em pé assim também. Então quando você tem esse desenho, uma outra contextualização. Eu posso, por exemplo, pensar que é um salame e eu corto desse jeito. Eu corto, em vez de cortar rente aqui, né, perpendicular, eu corto inclinado. Eu posso te perguntar qual que é o volume desse trem. Aí o que você tem que pensar aqui comigo? Você tem que pensar em dividir isso aqui em duas figuras. Então você vai dividir nessa partezinha que é o comecinho, justamente a medida de ar que normalmente eu vou te dar, ou vou te dar alguma suspeita para isso. Porque daqui para cá, para baixo, quando você corta, você tem um cilindro normal. Então você tem um cilindro aqui com as dimensões, aqui vou chamar de C, com diâmetro de C e com a altura de A. Cilindrozinho normal, esse aqui você calcula. O problema está aqui em cima, que aqui em cima você obteve um trem muito estranho. Quando você corta aqui, então, de baixo vira cilindro normal e sobra para mim essa figura. Essa figura ainda está um pouco estranha, porque você tem uma base circular, você tem essa coisa circular, tudo mais, não é um triângulo, isso aqui não é um triângulo, você pode até formar um triângulo aqui, se for pensar em mexer com alguma coisa plana aqui e aqui, para tentar achar alguma informação. Mas como é uma figura sólida, e aí, como é que a gente faz? A estratégia é o seguinte, é simples a estratégia, você vai pensar que isso aqui, olha, é como se fosse metade de um cilindro que reveste ele, de mesma base e de altura. Pronto. Porque se você tem um cilindro desse jeito aqui, se fosse um cilindrão completo desse jeito, você vai lá de cima, tem que pegar bem nessa medida dele na ponta aqui. Forma esse cilindro, isso aqui representa literalmente a metade. Quando você corta aqui esse triângulo lá, que são a medida do diâmetro, e faz a proporção, mantém a proporção, você vai ver que vai ser a metade de lá. Então o que você vai pensar? Vai pensar que a altura que está aqui, que normalmente até te dou esse jeito, né? De falar que isso tudo é a dimensão do cilindro antigo, então se isso tudo é B, e esse pedaço é A, posso falar que esse pedaço aqui é B menos A. Aqui manteve-se assim o C de diâmetro. Então você faz como se fosse um cilindro normal, usando essas dimensões do volume normal e depois você divide por 2. Então é o volume aqui disso tudo dividido por 2, você obtém esse volume. Aí você soma com o cilindrozinho aqui. Vamos fazer um exercício numérico para deixar tudo legal aqui. Vamos lá, vamos meter bronca aqui. Vamos supor que eu vou revolucionar isso aqui em torno do eixo X. Fazer essa revolução, rotacionar. Do eixo Y, perdão, do eixo Y aqui. Então vou obter esse cilindro aqui. Eu quero calcular o volume, que vai ser a área da base. O 4 faz o papel do raio. Então
Então vai ser πr2, 16π, vezes a altura que está fazendo o papel do 6. Então dá isso aqui, 36,396π. Nesse aqui também vou girar em torno do eixo Y, só que agora eu tenho um buraquinho. O fato de eu ter buraquinho faz com que eu tenha que fazer um pouquinho mais de conta. Então, se eu fosse fazer o cilindrão aqui seria o volume do cilindrão. O volume do cilindrão é o quê? O raio que é isso tudo aqui, que eu falei que é 5, essa dimensão que é 5. Então, π ao quadrado, πr ao quadrado, né? Então, 25π vezes 6. Então, isso aqui vai dar 50, 50, 150π. E pego o volume do meio, o volume da meiuca aqui, olha. Se essa medida é 2, isso tudo aqui é 5, aqui só pode ser 3. Então vai ser o volume ali que é πr ao quadrado desse cilindro aqui com raio 3. Então vai ser 9π vezes a altura que é 6. 9 vezes 6, 54, 45, 54. 54π. Retira, né, porque seria o grandão, todo maciço, menos isso. 150 menos 54 dá 96. Então 96π é o volume da minha coisa de fora lá. Aqui eu tenho meu queijo. Te falei que o ângulo que tem isso tudo aqui é 288 graus. Quero saber então qual que foi o volume da fatia que eu retirei, do tanto que eu retirei. Então vou pensar assim, olha, 360 graus é o meu volume inteiro. Volume inteiro aqui eu posso pensar que é um cilindro grandão, cujo o diâmetro é 6, então vai ser πr ao quadrado, que seria o 3 aqui, 9π, vezes 8. Então, 288 representa que parte? E esse vai ser o volume que eu vou ter lá de queijo que sobrou. Já que eu posso pegar 288, ou então posso pegar a diferença, né? Se eu já quero saber de uma vez a fatia que eu peguei, 288, o quanto que falta para chegar em 360. Então vai ser 72. 72 graus. Então, já vou dizer direto, então, qual vai ser o volume da fatia que eu retirei. Multiplica cruzado? Então aqui vai dar assim, ó, 9π vezes 8. 72 vai lá para cima, 360 aqui para baixo. 72 com 360 vai dar 5. 9 vezes 8, vezes 5, vou jogar por 2 aqui para ficar mais fácil. Aqui vai dar 9 vezes 8, dá 81, 72, 72 vezes 2, 144π. 5 vezes 2 é 10, então aqui vai andar com a vírgula, 14,4π. Então esse é o volume da parte da fatia que eu retirei, 14,4π. Por último, nessa situação aqui, quando eu tenho o cilindro aqui, em que eu tenho essa coisa tombada, aqui vale 5, aqui vale 3, então a gente vai transformar isso aqui em duas figuras. O primeiro cilindrão aqui, na verdade o primeiro cilindrinho aqui, né? Então a gente tem essa parte que vai ser volume dele, área da base, 4 é o diâmetro, então vai ser 2, 4π, vezes a altura que é 3, então 12π. E agora esse pedacinho aqui que a gente vai pensar que ele na verdade ele é a metade de um cilindro que o completa. Então o cilindro que completa, se isso aqui daqui era 5, até esse pedaço era 3, então sobrou de altura 2. O diâmetro aqui também é 4, então o raio é 2. Então se fosse um cilindro completo, um cilindro cheio, o volume seria a área da base, que é πr2, 4π aqui, vezes a altura que é 2. Então seria 8π. 8π se fosse um cilindro completo, mas eu estou pegando metade dele porque metade dele que está preenchida. Então se a metade dele é apenas 4π. Então no total esses dois somados têm 16π. Então o volume disso tudo de amarelo são 16π. Tranquilo? Então são os casos que eu posso dar mais uma complicadinha com o cilindro. Fora isso o resto é de boa. Então mais exercíciozinho para nós aí.